Flamengo e Cruzeiro farão o jogo da rodada. Maracanã terá casa cheia para essa grande partida. Encontro de Gabriel Barbosa com a nação rubro-negra desde a saída no Maracanã. Essa será a primeira vez. Eric Pulgar de volta e Flamengo não tem nenhum convocado na seleção brasileira e também não terá tantos convocados em Uruguai, Colômbia, Equador e Argentina. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal RD Flanovel e você é mais do que bem-vindo. Então ó, já dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, dá aquela moral pra gente, porque eu mais do que nunca, vocês sabem, preciso de vocês para fazer a nossa palavra ecoar, a nossa plataforma aqui crescer cada vez mais e só vocês podem fazer isso por nós, tá certo? Galera, antes de falar de qualquer coisa hoje, quero deixar aqui a minha solidariedade, a minha tristeza. Perdemos ontem a dona Fátima Lima, mãe do meu querido amigo Renan Lima, que já havia nos deixado o Renanzinho, né, a gente chamava ele de magrinho dentro do período do Colégio Pedro II, né? Em maio, a mamãe dele, infelizmente, não resistiu à saudade e acabou passando mal ontem de manhã e foi pro lado de Papai do Céu e pro lado do Renanzinho. Então fica aqui ao seu Ricardo, é o patriarca da família, o Rodrigo e o Raul, os filhos, a minha solidariedade, o meu carinho e o meu agradecimento, meu muito obrigado, dona Fátima, que no período de colégio, no pós também, foi uma segunda mãezona para mim, foi uma pessoa importante e tudo que eu sou hoje, graças a Papai do Céu em primeiro lugar, a minha família tem o carimbo, né, do Renan, que sentava do lado, a carteira ao lado na minha sala para poder digitar os materiais do quadro, para poder ter a matéria de maneira acessível. E a dona Fátima, que sempre me incentivou também, sempre me recebeu de braços abertos. Então, fica aqui o meu muito obrigado. E agora a gente toca o barco, lembrando da senhora com todo carinho, com toda alegria, tá? Então, muito obrigado por tudo. Vou dar seguimento porque fica até difícil de falar sobre isso agora, mas é isso, galera. Queria só deixar esse registro para vocês. E vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem teve jogo no Allianz, né, no Allianz Parque, o campo do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Vasco por 3-0, ainda no primeiro tempo, com relativa facilidade, né? Enfim, não vou comentar detalhes fora do campo aqui, eu vou me ater apenas aos detalhes da partida. 2 gols do Flaco Lopes, um do Vitor Roque. Palmeiras ultrapassou o Cruzeiro no presente momento. É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro até a gravação desse vídeo e vai continuar assim porque, se Deus quiser, o Flamengo vai buscar a vitória hoje de frente ao Cruzeiro no Maracanã, né? E a parada é a seguinte, galera, além desse jogo do Palmeiras que ganhou de 3-0 do Vasco, o Mirassol buscou empate no final do jogo e acabou 1-1, Mirassol e Bragantino no campo do Mirassol, e o Botafogo, com a ajuda dos seus pontas, o menino Santiago, né, o uruguaio lá fez o primeiro gol, me fugiu o sobrenome dele, camisa 23 do Botafogo, e o Botafogo acabou vencendo o Bahia por 2-1 no Engenhão. O Botafogo no momento é o 4º colocado, e o Bahia é o próximo jogo do Flamengo depois desse com o Cruzeiro. Na configuração de momento ficou o Botafogo em 4º, o Mirassol em 5º e o Bahia em 6º, Cruzeiro em 3º, Palmeiras em 2º, e o Flamengo em 1º, e se Deus quiser vai continuar assim até o final do campeonato, pelo menos nas 3 primeiras posições. O Flamengo vai jogar hoje com o Cruzeiro às 20h30 no Maracanã, horário de Brasília, com previsão de mais de 69 mil presentes, tá? Então já tem todos os ingressos esgotados para essa partida e o Flamengo vai com o time completo, galera. Daqui a pouco eu vou passar as prováveis escalações para vocês. Mas o Flamengo tem o Ayrton Lucas voltando de suspensão, de 3 cartões amarelos que ele cumpriu no jogo com o Corinthians. E o Eric Pulgar, que poderia voltar hoje, mas ainda não está elegível para jogar, vai voltar só no jogo com o Botafogo, que é o jogo depois da data FIFA. Ainda falando em data FIFA, antes de complementar a situação de Flamengo e Cruzeiro,
o Flamengo não teve nenhum jogador convocado para a seleção brasileira, de Carlo Ancelotti, e também não deve ter para a seleção uruguaia, além do Matias Vinha, que está voltando de lesão. Os outros 3 não devem ser chamados. E o Vinha precisa de minutagem, não só na seleção, mas também no Flamengo. E o Plata não deve ser chamado à seleção equatoriana, bem como Agustín Rossi e Jorge Carrascal para a Argentina e Colômbia, respectivamente. Agora, falando de Flamengo e Cruzeiro, que a bola vai rolar às 20h30 no Maracanã, horário de Brasília, com mais de 69 mil presentes de expectativa. Esse jogo do Flamengo hoje ele é fundamental para a gente ampliar a vantagem de pontos em relação ao Cruzeiro, tendo um jogo a menos em relação aos mineiros, né, que é o jogo do Flamengo com o Sport, que está recuperando aí alguns pontos, mas ainda está na lanterna do Campeonato Brasileiro. E esse jogo deve ser feito nos intervalos de data FIFA, né? Vamos esperar a CBF marcar essa próxima partida do Flamengo. Além disso, o Flamengo quer vencer para chegar a 57 pontos e abrir vantagem de 5 pontos em relação ao Palmeiras. Com o cenário da vitória do Flamengo hoje, o Flamengo vai a 57, o Palmeiras já jogou, já venceu e foi a 52, o Cruzeiro, perdendo hoje pra gente, se Deus quiser o que vai acontecer, vai parar em 50 pontos. O Botafogo chegou a 43, né? É isso? Enfim, já está mais lá embaixo na corrida pelo título. Então vamos ater apenas em Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo aí. Com esse cenário, galera, o Flamengo vencendo também esse jogo com o Sport iria dar um salto a 60 pontos. E já abriria 10 em relação ao Cruzeiro, considerando só a presente rodada, a rodada de número 26. E já praticamente tiraria o Cruzeiro da corrida pelo título, deixando eles na disputa direta com o Palmeiras, que está no momento 52 a 50. Só que tem uma observação aí, pai. E você também que está assistindo a gente. Qual é a observação? Qual? Te conto agora. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Quando o Flamengo entrar em campo hoje, o Palmeiras vai ter 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Então, a gente precisa ficar de olho no Palmeiras também. Que aí, vamos supor que o Palmeiras vença os 2 jogos. Está com 52, vai a 58. O Flamengo vencendo hoje e vencendo com o Sport, vai a 60. Aí, parando o Cruzeiro nos 50 pontos, ficaria 6-0, 5-8, 50. Aí o Palmeiras também já daria uma corrida e tiraria o Cruzeiro da disputa pelo Campeonato Brasileiro no presente cenário, porque já ficaria 8 pontos à frente dos concorrentes mineiros. Mas são só especulações e suposições. A gente precisa vencer hoje para esse cálculo poder funcionar. E eu vou passar para vocês agora a provável escalação do Flamengo. Daqui a pouco meu pai vai passar a do Cruzeiro e a arbitragem. Por conta do seguinte, galera, o Flamengo tem a possibilidade de ir a campo com o seguinte time: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, com a dupla de volantes formada por Saul e Jorginho, Arrascaeta no meio campo armando, né, jogadas, e no ataque Plata, Pedro e o Samuel Lino. Estão dizendo que pode ser o Carrascal a jogar nesse time titular e o Danilo nos lugares de Plata e Alexandro, respectivamente. Mas espera lá, se o Plata der a vaga ao Carrascal, pode acontecer o que aconteceu no primeiro tempo do jogo com o Corinthians. O Carrascal é um bom jogador? É, mas ele não é ponta direita e ele não tem condição de jogar bem naquele setor ali, apesar de ter dado 2 assistências no segundo tempo. Ainda é um jogador em adaptação. Se for para usar o Carrascal, eu utilizaria o jogador ou na meia, no lugar do Arrascaeta no segundo tempo, ou na ponta esquerda no lugar do Samuel Lino, também no segundo tempo. Não vejo o Carrascal de saída no Flamengo na partida de hoje, com o Plata estando em plenas condições, certo? Se o Plata for para reserva, ou passado para o lugar do Pedro no comando de ataque como centroavante, eu colocaria naquela ponta direita o Luiz Araújo. Seria o jogador a ocupar esse setor. E o Danilo entrando no lugar do Alexandro na lateral esquerda não sustenta, não faz sentido,
porque aí com Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Flamengo passaria a jogar com 3 zagueiros. E quem entraria naquele setor da ala esquerda? Samuel Lino, como já jogou no Atlético de Madrid, o Saul, o Jorginho. E isso será que foi treinado amplamente pelo Felipe Luiz? Então, essas duas possibilidades, se você vê as prévias em outros lugares, sinceramente eu não acredito nelas também. Mas agora vamos falar da possibilidade da escalação do Cruzeiro, que eu vou tentar explicar para vocês como ele vai jogar hoje. Vamos lá, pai. Tá na mão aí? Sim. Então vamos lá. Cruzeiro. Vamos lá. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilauba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Matheus Henrique ou Arroio e Caio Jorge. Vamos lá. Fabrício Bruno, todo mundo já conhece. Kaique Bruno, não é irmão do Fabrício, mas é um lateral jovem que o Cruzeiro tem. Na linha de defesa, William, Fabrício Bruno, Vilauba e Kaique Bruno. Não tem o que discutir. 2 zagueiros e 2 laterais, enfim. Do meio pra frente, Lucas Romero e Lucas Silva, 2 volantes de sustentação, sendo o Lucas Silva de um pouquinho mais de saída. E o Matheus Henrique, se entrar nesse meio campo, viria num 4-4-2 o Cruzeiro com 3 volantes, sendo o Lucas Silva saindo por um lado e o Matheus Henrique saindo pelo outro, num losango de meio campo, com o Lucas Romero de volante mais fixo, estilo cão de guarda na frente da zaga, certo? Então vamos lá. E o Matheus Pereira de meio armador centralizado, com o Caio Jorge de centroavante e o Christian recompondo como meia num 4-5-1, quando o Cruzeiro está sendo pressionado, e quando o Cruzeiro pressionar, o Christian tendo todo aquele setor junto com o Matheus Pereira para poder flutuar atrás do atacante principal. Aí inverteria, porque o Matheus Pereira jogaria mais à frente junto com o Caio Jorge e o Christian voltaria no meio campo à frente dos 3 volantes. Esse é um ponto. Se jogar o Arroio no lugar do Matheus Henrique, o Cruzeiro viria num 4-3-3, com 2 pontas abertos. O Arroio de um lado e o Matheus Pereira, ora o Christian, do outro lado, caindo no setor ali da direita. Então, Caio Jorge de atacante fixo. Essas são as possibilidades de jogadas do Cruzeiro para esquema tático no jogo de hoje. O Cruzeiro vai ter um reforço para essa partida, que é o colombiano Sinisterra, que chegou recentemente no Cruzeiro e vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Então, essas são as possibilidades do Cruzeiro para hoje. Vamos esperar para ver como eles vão vir. Mas eu acredito numa postura mais cautelosa do Azul Mineiro, tá certo, galera? Vamos ficar de olho aí. E a arbitragem para hoje, a gente precisa ter observações e ponderações sobre ela. A gente sabe que é um árbitro que não coíbe o jogo rígido das equipes que jogam diante do Flamengo, e a gente sabe muito bem o histórico. Se é bom ou ruim, não cabe a mim aqui falar, mas eu faço as ponderações e vocês tiram as próprias conclusões, né? Quem é o árbitro de hoje, pai? Ramon Abate Abel. Santa Catarina, bandeira 1. Danilo Ricardo Simão Maniz. FIFA de São Paulo, bandeira 2. Rafael da Silva Alves. FIFA do Rio Grande do Sul e o VAR. Caio Max Augusto Vieira. 1-0 para Tampinha, que caiu da minha mão, mas o VAR é de Goiás. Tá certo, galera? Então, sobre o jogo de hoje é isso. É a primeira vez do Gabriel Barbosa, o Gabigol, diante da torcida do Flamengo, diante da nação rubro-negra no Maracanã, desde a sua saída ao término da temporada 2024. Lembrando que o Cruzeiro nos venceu no primeiro turno por 2-1, gol do Gabriel depois de perder um pênalti, tá? Então vamos ficar de olho nessa partida de hoje. E o Gabriel mais uma vez vai ficar no banco de reservas. E meu palpite para hoje é 2-1 Flamengo. O senhor, pai? 2-0. 2-0? Tá. Meus 2 gols hoje do Flamengo serão do Arrascaeta. E o senhor, pai? Arrascaeta e Pedro. Eu também espero que o Pedro participe dos gols, dando assistência pelo menos, mas eu tô com a impressão de que o Arrascaeta vai fazer 2 hoje, tá certo? E vocês, acreditam que esse jogo vai ser quanto?
Deixa o palpite nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tamo junto. Saudações rubro-negras, galera. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações para você não perder nada. Comenta, hypa, compartilha. Saudações rubro-negras.